Vocês já devem ter me ouvido falar aqui que motocicleta é um veículo que não para em pé sozinho e que, portanto, exige muito preparo do condutor para ser seguro, especialmente para transportar cargas e, claro, passageiros. O brasileiro é habilidoso, mas nem todos são um Ayrton Senna ou um Valentino Rossi, nem pela habilidade, preparo e muito menos pela natureza do trânsito. Muitos, por se sentirem como tais renomados pilotos, conduzem seus carros e motos como se estivessem competindo em pistas de corrida. Não tem como isso dar certo. Nossos números mostram o tamanho de nossos desastres todos os dias. Em nossas ruas, avenidas, estradas, o problemão do transporte remunerado de passageiros em motocicletas não é exatamente uma novidade. Há muito tempo se discute isso. Mas tem recebido grande atenção nas últimas semanas. Cada vez que uma grande cidade enfrenta o dilema, a dificílima decisão de proibir ou liberar, o assunto ferve. Os ânimos se exaltam e o cidadão fica inseguro, sem saber no que acreditar ou o que esperar. Agora, quando é uma São Paulo que vive esse momento, a discussão ganha proporções gigantes. Vamos lá. Não há como entender esse cenário sem levar em conta que o Brasil decidiu, em 2012, como sua política nacional de mobilidade urbana, que nosso trânsito e mobilidade devem privilegiar o transporte coletivo e diminuir ao máximo as opções de transporte individual. Também precisamos considerar que transporte é um direito social constitucional, ao lado da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e ainda assistência aos desamparados. Isso mesmo, a PEC, um projeto de emenda constitucional de número 74, escrito em 2013, que entrou em vigor em 2015, traz o transporte como um direito de todo cidadão brasileiro. Uma bandeira vitoriosa da então deputada Luísa Erundina. Lembram dela? Pois é, ela foi prefeita de São Paulo, a propósito do nosso assunto. Outro aspecto importantíssimo e pouco lembrado a considerar é que está determinado na Resolução 789 do CONTRAN, que fez vários ajustes em regras anteriores e que define claramente desde 2020 que transporte de cargas e de passageiros em motocicletas é trabalho para condutor especializado. Ou seja, tal qual exigimos do condutor de cargas perigosas, do transporte escolar, de ônibus, de cargas indivisíveis, os pilotos motofretistas e mototaxistas precisam se especializar, têm curso de formação e cursos de atualização periódicos, disponíveis, e que deveriam estar sendo exigidos. Mas cadê? Qual prefeitura exige, fiscaliza se o motoboy ou o mototaxista realmente está habilitado para a função? Com tantas exigências que se esvanecem como tinta fraca no papel da lei, não deveríamos nos admirar disso acontecer. Temos tantas leis que não são cumpridas. Por que não essa aí da formação e atualização constantes para quem trabalha com transporte de cargas e de passageiros em motos? Afinal, e aí vai um argumento bem comum nessas horas, é o sustento daquela pessoa, é a profissão dela. Ela trabalha e vive disso. Não podemos atrapalhar o cidadão que quer trabalhar. E é verdade, é a atividade que precisa e merece respeito e consideração. Ademais, no caso do motofretista, é uma profissão importantíssima. Quem nunca pediu uma pizza em casa, um remédio urgente da farmácia, ou precisou despachar ou receber algum documento que atire a primeira pedra? A sociedade se beneficia do trabalho desse profissional, mas não tem dado a correspondência no tratamento, no preparo, na fiscalização, no suporte, na infraestrutura e N outros aspectos que ajudam a explicar por que nós precisamos tanto de motofretistas e, quem sabe, de mototaxistas, mas não nos preparamos para que isso aconteça de forma efetiva, segura. Então, espere aí.
não precisa ser feito de qualquer jeito. Aliás, não pode. Não vou falar aqui dos números de sinistros envolvendo motociclistas, porque acho que não preciso, né? Todo mundo tem uma boa ideia do quadro desolador que, no mínimo, deveria deflagrar estudos e atitudes contundentes. Do jeito que está, pega mal. Não combina, né, com um país que levantou a bandeira de um penatrans. Agora vamos trazer o problema, as dúvidas, as brigas do pode ou não pode para o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo para a mesma mesa, onde estão a Política Nacional de Mobilidade, o direito constitucional ao transporte e a definição técnica e legal da profissão de mototaxista. Olha aí, o que você vê? Eu vejo um cenário caótico, claro, mas que não é tão difícil assim de se entender. Mal e porcamente, as cidades brasileiras oferecem opções razoáveis de transporte público para todos os cidadãos. Isso estimula a busca por alternativas de transporte. Aliás, falando-se em direito constitucional, existe uma legião de cidadãos que sequer dinheiro para o ônibus têm. Convivemos há décadas com problemas crônicos envolvendo motocicletas e seus condutores profissionais. São cursos que não são ofertados, cursados ou exigidos e que encontram um piloto que já não teve uma boa formação. E não adianta tentar culpar as autoescolas, porque o processo de formação de condutores para a categoria A no Brasil é, na letra da lei, absolutamente insuficiente para uma condução profissional. Daí a importância do curso profissionalizante. E os aspectos culturais, então? Quem deixaria de livre e espontânea vontade seu carro ou sua moto na garagem para caminhar até o ponto de ônibus ou metrô? Quando é que teremos opções realmente atrativas, eficientes e vantajosas para os modais coletivos? São problemas enormes, muito maiores do que os problemas pontuais, importantíssimos, como o trânsito de motos entre os veículos ou o celular no guidão das motos, só para citar alguns. Os municípios têm realmente autonomia para autorizar ou não um serviço especializado como o de motofretistas. E nesse contexto onde as decisões técnicas e legais que já existem podem ir para uma decisão no tapetão, dependendo desta ou daquela decisão judicial, fica o apelo de quem estuda a violência no trânsito no Brasil para que prevaleça o bom senso e que, no mínimo, seja exigido o curso profissionalizante para quem for transportar passageiros em motocicletas.